E aí, pessoal, como é que tá aí, pessoal? Ó, a gente vai agora, legislação PM, tá bom? Ó, o que que acontece? Professor, eu tô desestimulado, eu tô cansado, certo? Eu tô angustiado. Pessoal, isso é normal nessa fase de concurseiro, né? É normal que você se sinta cansado, tá bom? Até porque há uma mudança na tua rotina. Tu tá dormindo mais tarde, tá acordando mais cedo, isso tá acontecendo, mas tudo que a gente planta, a semente que a gente planta, a gente vai colher lá na frente, tá bom? Então planta essa semente aí, tá bom? Outra coisa, pessoal, eu me sinto angustiada, às vezes eu acho que eu não aprendo e tal. Pessoal, isso também é normal, para todo mundo faz concurso, tá bom? Eu também na minha época de concurseiro também passei por isso. A gente se sente angustiado, a gente se sente cansado, fadigado, tá bom? Outra coisa, professor, eu posso falar para todo mundo que vou fazer esse concurso ou não? Como é que é? Cara, assim, geralmente as pessoas torcem contra você, certo? Poucas vão torcer a favor de você. Então, quanto menos pessoas souber, assim, daquele teu meio mais próximo, claro, tu vai fazer um presencial e eu te aconselho fazer um presencial. É importante tu ter um pé no curso presencial, porque para respirar a atmosfera do concurseiro, tá bom? Aqui no Tiradentes tem aulão, tem curso do zero, tá bom? Olha aí no Instagram do Tiradentes, tu vai encontrar os meus eventos aí referente à legislação do zero, os meus eventos de aulão, tá bom? De outros professores também. Então tu tem que ter um curso, um pé no presencial, porque tu respira aquela atmosfera, aquele clima de competição, os simulados, tá bom? Então isso é interessante. E é interessante online para tu estar em casa, tu volta, assiste novamente, escuta outra vez, tá bom? Então isso tudo é interessante, beleza? Ah, professor, mas como você estava falando, é bom falar para muitas pessoas? Não, como eu te disse, né? Deixar só no ciclo ali das pessoas que estão estudando, né? Aqueles teus amigos de bebê, aqueles amigos de trabalho. É melhor tu manter o sigilo, até porque o pessoal torce contra, vão te cobrar e tal, essas coisas todas, beleza? Então, pessoal, a gente vai começar pelo Código Disciplinar, beleza? A Lei 13.407, uma lei aí de 2003. Vamos para a telinha aqui, vamos para a telinha, olha lá. Legislação PM, professor Marcos Moraes, né? Vamos aqui. Olha aqui. Pessoal, voltando aqui para mim, pessoal. Para quem não me conhecia, eu sou o professor Marcos Moraes. Sou 01, né? O professor mais antigo aqui na Casa de Legislação, tá bom? Vários outros professores aí vieram após a minha pessoa, né? Inclusive Gilmar foi meu ex-aluno, o Robson aí, meu ex-aluno também, o Vitor Matheus, ex-aluno meu que dá aula também, o Eric, o Júnior, o Damasceno, tá bom? O pessoal ali de Baturité, de Horizonte, né? Também, ex-alunos meus que hoje estão ministrando aula, né? Então tô há um bom tempo aí no mercado, tá bom? A minha formação, para vocês entenderem um pouco, eu sou major da Polícia Militar, beleza? Sou bacharel em Direito, sou bacharel em Segurança Pública, tenho pós na área de Direito também, tá bom? E ministro essa disciplina há muito tempo, já estamos aí, desde o primeiro concurso que a Legislação já estava ministrando aí esse conteúdo aí no dia a dia, nos cursinhos aqui de Fortaleza, tá bom? E fixei os pés aqui no curso Tiradentes, no Complexo Tiradentes, tá bom? Vamos para a telinha lá. Lei 13.407, de 21/11/2003, vocês observem que nós temos atualizações aí, aqui referente ao código até 2015, né? Beleza? Tranquilo? Só que tem atualizações mais recentes, inclusive, que está lá no Estatuto, beleza? Institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará. Ó, pessoal, ele vai falar de quê? Código Disciplinar, tá bom? Olha aqui para mim, ó. Professor, o Código Penal... Aí tu já lembra, ó, de crimes, né? Código Penal, tu vai lembrar de crimes, né? Estão olhando para mim, né? Código Penal, a questão de crimes, né? Pessoal, o Código Civil, as condutas civis do cotidiano, tá bom? Beleza? Aí quando fala Código Disciplinar, é um código que vai disciplinar, quer dizer, é no âmbito pessoal interno, no âmbito administrativo, tá bom? Então, é uma compilação, quer dizer, uma lei, é uma compilação referente à parte disciplinar do servidor. Só que qual servidor? No caso, os militares do estado do Ceará, tá bom? Que vai ser PM e o Corpo de Bombeiros, tá bom? Olha para a telinha. Da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Ceará, dispõe sobre o comportamento ético, olha aí, dos militares, e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar. O professor Paulo fala um pouquinho desse comportamento ético, né? Vamos lá, pessoal. O militar, olha aí, ó, o militar, ó. Vou fazer um desenho aí pra ti, ó. Ixi, tá muito bonito não, né? Mas vamos lá. O militar, pessoal, ele tem uma circunferência aqui, ó.
a qual ele está dentro dessa circunferência, dentro desse espaço aqui. Ele não pode sair dessa circunferência, né? E aqui é o limite do comportamento ético do militar, né? E a gente vai para os valores do militar que tu vai ver lá na frente no artigo 7º, né? A gente vai ver hierarquia, honra, honestidade, civismo, constância, coragem, disciplina digna da pessoa humana, patriotismo, profissionalismo, lealdade, verdade real. E o militar está nesse meio aqui. Então, quando ele diz que dispõe sobre o comportamento ético, vai fazer com que o militar fique sempre nessa órbita aqui da ética, da legalidade, uma ética prevista na lei, tá bom? E essa ética prevista na lei, vocês vão encontrar muito relacionado ao artigo 7º, que são os princípios e os seus deveres, suas derivações, que é no artigo 8º, que são os seus deveres, beleza? Mas seria isso aqui, o comportamento ético. Agora preste atenção, ó. O militar tá dentro dessa conferência, aí ele sai. Opa! Ele infringiu o comportamento ético, ele vai ser punido para voltar, certo? Outra situação, ele saiu demais, se afastou demais dessa ética. Vamos cortar o vínculo com ele. Aí demissão, expulsão e tal. Agora preste atenção, para mim punir esse militar, para mim cortar o vínculo com esse militar, é de boca? Pronto, olha aqui para mim, ó. Para mim punir esse militar, pessoal, não é de boca. Nós estamos no Estado democrático de direito. Então vai ter que ter um processo, um procedimento, um processo para poder punir esse militar. Não é uma situação de boca, tá bom? Professor, onde é que eu aprendo sobre esse processo? Olha aí, interessante, ó. Código disciplinar. O código disciplinar é que vai me trazer esses procedimentos, beleza? Então tá escrito lá como é que se faz um procedimento, um processo para poder punir um militar, para poder ele receber uma punição, como é todo o ritual, beleza? Então olha para a telinha aqui de novo, olha para a telinha. Então vamos aqui, ó. Aí ele vai me dizer, ó. Passar aqui. Aí ele vai me dizer, né, que tá aqui para a aula, ó. O comportamento ético dos militares e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. Quando ele fala a apuração da responsabilidade, significa o quê? Que o militar infringiu, quer dizer, o militar cometeu uma infração na esfera administrativa, o militar cometeu uma transgressão, que a gente vai estudar lá na frente, certo? Ó. Apuração da responsabilidade, cometeu uma transgressão, a responsabilidade administrativa militar, beleza? Dos militares estaduais e da outras providências, beleza? Então, quando ele diz o procedimento para apurar essa responsabilidade administrativa disciplinar, ele vai me ensinar a fazer um processo, tá bom? Um processo que vai aplicar a punição, porque é o seguinte, ó, tu vai punir um militar, primeiro, tu tem que dar direito a ele se defender. Tá bom? Ampla defesa contraditório. Em alguns processos, tu tem que ouvir ele, o interrogatório do cara. Em alguns processos, tu vai ouvir testemunhas, tá bom? Então, quem ensina isso, esses procedimentos? O código disciplinar, que a gente vai aprender aqui, beleza? Avança lá, volta pra telinha, beleza? Vamos avançar. Olha aqui, ó. Artigo 1º. Esta lei, o código, institui o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará, corporações militares estaduais organizadas com base na hierarquia e disciplina, beleza? Essa hierarquia e disciplina, pessoal, seria o que, professor? São os dois pilares da corporação militar. A gente vai ter os pilares, ó. É o que vai sustentar a PMCE, tá bom? A gente vai ter esses pilares aqui, ó. É o desenho feio, a letra é feia, mas tá aí, ó. Dá para aprender, né? Ó, a gente tem aqui a hierarquia e a gente tem o que? A disciplina, e aqui a gente tem a corporação militar, a PMCE, tá bom? E a gente vai aprender os conceitos de hierarquia e disciplina nos nossos encontros subsequentes, não na aula de hoje, certo? Ó, então, essas corporações são organizadas com base na hierarquia e disciplina. E essa lei, o Código Disciplinar, dispõe sobre o que? O comportamento ético dos militares e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar dos militares do Estado. Estão sujeitos a esta lei. Ó, pessoal, quando ele fala sujeito, significa o quê? Tu vem andando, aí o cara faz uma conduta errada, o cara vem passando ali na calçada ali do centro, aí o cara faz uma conduta errada, aí tu, oi, pera, olha aí,
você será punido perante o Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e Corpo de Bombeiro Militar. O cara, o quê? Então, pessoal, não é para todo mundo. Ele vai me dizer especificamente quem essa lei atinge, especificamente dentro do grupo que a lei atinge, quem é que é exceção a essa regra, tá bom? Então, olha para a telinha aqui, ó, vamos lá. Estão sujeitos a essa lei os militares do Estado do Serviço Ativo, os da reserva remunerada nos termos da legislação vigente. Nos termos da legislação vigente, é que a legislação vigente é que vai dizer quem são os militares do serviço ativo e vai dizer qual as situações que o cara estaria na reserva remunerada, tá bom? Aí ele continua, ó, o disposto não se aplica aos militares do Estado ocupante de cargo público não militar ou eletivo, aos magistrados da Justiça Militar e aos militares reformados do Estado. Olha aqui, pessoal, vamos aqui. A gente entender um pouquinho sobre isso, né? Então, a primeira coisa que a lei está nos trazendo, né? Vamos lá. Quem está sujeito a esta lei, certo? A gente vai ter um regramento duplo, né? Que seria o quê? Os militares do serviço ativo mais a reserva remunerada, tá bom? Beleza? Tu vai aprender, pessoal, lá na frente, várias situações que tu vai para a reserva. Só que a reserva, ela tem muita relação com o quê? Ela vai ter muita relação, não sempre, em regra, certo? Eu vou botar aqui, ó, em regra. A reserva remunerada, pessoal, ela vai ter relação com o quê? Em regra, vai ter relação com o tempo de contribuição e vai ter muita relação com o fator idade, tá bom? Isso seria a reserva remunerada. Só que aí, pessoal, nós temos também a exceção a esse código. A exceção, pessoal, significa dizer que dentro da regra geral, dentro dos militares do serviço ativo, alguns deles serão a exceção à regra, certo? Alguns deles. E, inclusive, vai citar um fator, assim, como é que a gente pode dizer? A lei foi bem precisa, assim, em citar essa situação da exceção. Tem uma aqui que nem precisaria falar. Por quê? Vamos lá. Ele vai dizer que a exceção, primeira situação, os magistrados da Justiça Militar. Beleza. Ah, professor, o magistrado da Justiça Militar é um militar do serviço ativo? Isso, beleza. É um tipo de militar do serviço ativo que está na função de juiz, tranquilo. Outra situação que ele vai citar que é exceção. Os ocupantes, certo, de cargo público não militar ou eletivo. Olha aí, ó. Pessoal, os ocupantes de cargo público não militar são da ativa? Sim, em regra são da ativa. Ou então pode ser aqueles que estão há mais de 2 anos, aí eles seriam da reserva remunerada, tá bom? E o eletivo, o cara que ganhou, é deputado e tal, ele é da reserva remunerada, Então veja que mesmo ele sendo da reserva e mesmo sendo ativo, são exceção a essa regra, tá bom? E por último aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter os militares reformados. Foi nesse momento aqui que a lei nem precisaria citar, porque os reformados não estão na regra geral. Ela não precisaria citar como exceção, porque já estaria não expresso, mas implícito que a regra não se aplicaria a ele. Mas a lei quis caprichar um pouco mais, explicar um pouco mais, isso aí não tem problema não, tá bom? Então a reserva tem muita relação com o tempo de contribuição e com o fator idade, tá bom? Eu vou tentar explicar para vocês aqui rapidinho essa situação. Olha aqui para mim, ó. Ó. O cara tá trabalhando normalmente, certo? O cara tá trabalhando normalmente. Se o cara está trabalhando normalmente, está concorrendo à promoção a cabo, sargento, subtenente, esse cara é o quê? De carreira, certo? É de carreira. Então olha aqui para a telinha. Professor, então vamos lá. Quais são os militares do serviço ativo? Vamos lá. Primeira situação do ativo, pessoal, é o pessoal de carreira. É aquele que está galgando promoções, cabo, soldado, subtenente, é o de carreira. É privativa do pessoal da ativa, a carreira, beleza? Professor, quem mais é ativo? Tu vai ter como militar ativo, pessoal, os alunos. Professor, o que seriam os alunos? É uma situação, pessoal, olha para mim, ó. Alunos é uma situação que está ali adormecida na letra da lei. A lei chega a prever os alunos, mas é uma situação que não tem aplicação na prática, porque o artigo 10 do Estatuto vai dizer que o pessoal que está na academia vai ser convocado, ou
vai ser que o pessoal que está na academia, eles não estariam na situação de aluno, estariam na situação de candidatos, quem está lá na academia, tá bom? Mas está lá na lei dizendo assim, ó, na hora que a PMCE quiser resgatar a figura do aluno, o aluno é militar do serviço ativo, tá bom? O aluno só que ele é o quê? Um praça especial, tá bom? Olha para a telinha aqui, entre os alunos nós temos o cadete, que é o cara que fez o concurso para oficial, quer dizer, concurso de tenente, para ser tenente, depois capitão, major, tenente-coronel, certo? E justamente do quadro combatente, que vai assumir os quartéis da corporação, né? É o cadete. Nós temos também entre os alunos o aluno somente, que é o cara que fez o concurso para oficial da saúde, oficial capelão, oficial do quadro complementar, e nós temos o aluno soldado, beleza? Ativo ainda nós temos os convocados, beleza? Tranquilo, segura essa palavrinha aqui, convocado. O inativo, professor, quem é que nós temos como inativo? Já que o senhor está falando de ativo e inativo, vamos lá. Nós temos a reserva remunerada. O nome, pessoal, é bem sugestivo. Tu vê que ele fala aqui reserva, é um banco de reserva. Quer dizer, esses podem ser convocados a voltar ao serviço ativo. Ah, quer dizer que é o cara da reserva que é convocado a voltar ao serviço ativo? Isso, é o pessoal da reserva que é convocado. Vamos já ver os motivos. E nós temos aqui também o inativo, quem? O reformado. Beleza? Pessoal, olhando aqui para mim, ó. Professor, o inativo, nós temos a reserva remunerada e os reformados. Isso mesmo. Pessoal, o inativo trabalha ou não trabalha? É o aposentado, pessoal. Só que é aposentado por motivos divergentes. O cara da reserva, em regra, eu te disse que tem a ver com a idade e tempo de contribuição. Vou te dar a regra básica. Quando o cara completa 30 anos de contribuição, sendo 25 no SUSPEC, ou SUPSEC, no Sistema de Previdência Social dos Servidores Civis e Militares e Agente Penitenciário do Estado do Ceará, certo? Quando ele completa esses 30 anos de contribuição, sendo 25 na condição de militar para o SUSPEC, e ele tem 53 anos de idade em regra, ó, que eu falei em regra que tem exceção. O que é que acontece? Ele vai lá e pede sua reserva, ele pede para ir para casa, para descansar, se aposentar. Aí ele tá lá na casa dele tranquilo e calmo, assistindo TV, e de repente ele é chamado a voltar para trabalhar. Ele é o quê? Convocado. Ele foi convocado, se apresentou, foi revestido, ele vira o quê? Ativo novamente. Isso mesmo, tá bom? Ele é uma força de trabalho que tá parado lá, tá bom? Agora, professor, e se o cara com 30 anos de contribuição, 53 anos de idade, não pedir sua reserva e várias outras situações, vão jogar ele para reserva. Exemplo, 60 anos de idade, ele vai à força. 35 anos de contribuição, ele vai à força. 2 anos em cargo não militar, ele vai à força. Então tem várias situações de reserva que a gente vai estudar lá no Estatuto detalhadamente. Agora aprenda só o seguinte, a reserva o que é? É uma aposentadoria relacionada à idade e geralmente tempo de contribuição. Ele está em casa e ele pode ser convocado, tá bom? Pessoal, e o reformado? Aí é diferente, pessoal. O reformado seria uma aposentadoria por situação de incapacidade, certo? Ou uma incapacidade física, doença, moléstia, acidente, certo? Uma situação, ou uma incapacidade até moral, uma punição, ele não tem condição mais de ser militar, pode ser como punição, ou a idade de 65 anos de idade, já está idoso e tal, é incapaz fisicamente também. Então essas três situações aí, nós teríamos os reformados. Os reformados são chamados a trabalhar, não mais, tá bom? Tranquilo? E os reformados, a gente viu aqui, são exceções ao código aí, como a gente já aprendeu agora. Olha para a telinha aqui de novo. Então, professor, beleza. O cara da reserva pode ser convocado, Tu já sabe o que é reserva, tu já sabe o que é reformado, beleza? Tu já sabe o que é reforma, já sabe o que é reserva, tu já sabe o que é aluno, tu já sabe o que é o de carreira. Pessoal, e o convocado, quais são as situações? O cara pode ser convocado devido aos conhecimentos técnicos e especializado. O cara pode ser convocado para segurança patrimonial e o cara pode ser convocado, porque nesses dois primeiros aqui, ele só vem se quiser. E o cara pode ser convocado à força ex officio, em caso de guerra, defesa, sítio, mobilização ou interesse da segurança pública. Então, pessoal, temos várias situações de convocado. Só para te adiantar, mas a gente vai estudar lá no Estatuto, tu vai dar uma olhadinha nos artigos 6º,
184 a 186 lá do Estatuto, tu vai ver os casos de convocação, tá bom? Agora vamos lá, professor, eu quero ver os reformados. Tu vai estudar os reformados, pessoal, justamente lá no Estatuto também, tu vai ver a parte dos reformados, beleza? Tranquilo? E eu vou te botar aqui o artigo tanto do reformado como a questão da reserva. Vou botar logo da reserva aqui, ó. Já a reserva remunerada, tu vai ver lá, começando a ver lá no artigo 180, certo? Vai começar a ver a questão da reserva remunerada. E a reforma tu vai começar a ver no artigo 187 subsequentes, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então você pode dar uma olhadinha lá só para adiantar, beleza? Vamos lá, voltar aqui para o nosso texto, tá bom? Então vamos aqui. Agora, pessoal, vamos fazer a leitura agora que vai ficar mais fácil para ti, ó. Estão sujeitos a esta lei os militares do estado de serviço ativo, tu já sabe qual é, não é isso? Os da reserva remunerada, que também tu sabe qual é, nos termos da legislação vigente. O disposto não se aplica a quem? Aos militares do estado, ocupante de cargo público não militar ou eletivo. Olha aí, ó. Ocupante de cargo público não militar ou eletivo. O que é isso, professor? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó. Existe aquele cara que está trabalhando aqui normalmente na polícia e de repente ele é convidado a assumir um cargo não militar, numa secretaria de saúde, numa secretaria de desenvolvimento, numa secretaria de infraestrutura, e o Estado libera ele para assumir esse cargo. Isso é um cargo não militar, certo? Essa situação é de um cargo temporário, tá bom? Por quê? Porque não é concurso público esse caso aí. Não é concurso público, beleza? Aí o que que acontece? Ele vai para esse cargo, ele vai ser agregado pela corporação, tu vai ver no 72 do Estatuto que é agregação, mas no momento fica tranquilo, aprenda só o básico, certo? Ele vai para esse cargo e no período que ele está nesse cargo, pessoal, o que que acontece? Ele é exceção ao código, até para evitar influências, né? Um coronel mandar num cara que está lá na outra secretaria, beleza? Pessoal, e o que é o eletivo? O cara saiu candidato a vereador, venceu as eleições, assumiu a cadeira de vereador, certo? Então esse cara aí na condição de vereador, de deputado, de senador, ele é exceção a esse código disciplinar, beleza? Ele vai estar na reserva, mas é exceção a esse código disciplinar aqui, beleza? Por que isso, professor? Porque muitas vezes o cara é deputado e vai criticar o governador do estado. O governador seria o chefe supremo das corporações militares. Seguindo a simetria com a Constituição Federal, beleza? Então eles têm imunidade, né, formal, material e tal. Então, seguindo a simetria, ele também não se aplica, o código disciplinar também não se aplica ao eleito, é o eletivo, tá bom? E vamos lá, olha para a telinha de novo aqui, magistrados da Justiça Militar. Pronto, segura aí. Ó, uma coisinha que eu vou dar o bizu para vocês. Volta aqui para cá, ó. Quando o artigo 1º diz assim, ó, e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar. Pronto, vamos para cá. Pessoal, quando ele fala isso, ele está falando o quê? De esferas. De esferas, tá bom? E a gente vai ver a importância das esferas para entender a questão dos magistrados da Justiça Militar, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, ó. Ele vai falar para a gente de esferas. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, certo? Vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui é um ensinamento que vai servir aí para todo o teu estudo, tá bom? Porque para efeito de militar nós temos as esferas penal, certo? Nós temos a esfera civil e nós temos a esfera administrativa. Esferas, tá bom? Preste atenção. Na esfera penal, pessoal, vai haver uma legislação específica para a esfera penal. Nós teremos o Código Penal Militar. Olha aí. E nós teremos o Código Penal Comum. Vou precisar só mais de espaço aqui. Beleza? Olha aí, vamos aqui. Nós temos o Código Penal Militar e o Código Penal. Seria o Código Penal Comum. Na esfera civil, nós temos uma lei específica, que é o quê? O Código Civil. E na esfera administrativa, como a gente está tratando de policial militar do estado do Ceará, especificamente na esfera administrativa, nós temos que lei? O Código
disciplinar. Beleza? Então olha aqui para mim, ó. Professor, o militar cometeu uma conduta, que essa conduta ao mesmo tempo é crime, ao mesmo tempo é transgressão, quer dizer, infringiu as regras do Código Disciplinar, infringiu os valores do militar, os deveres do militar, e ao mesmo tempo gerou um dano. E aí, pessoal, o militar vai responder nas 3 esferas. E as esferas são independentes entre si, onde as penas podem ser aplicadas isoladamente, quer dizer, o penal te condenou, o civil te absolveu, o administrativo te absolveu isoladamente, ou cumulativamente. O penal condenou, o civil condenou, o administrativo condenou, beleza? Então, pelo mesmo fato, o militar pode responder 3 vezes em 3 esferas distintas, tá bom? Pelo mesmo fato, tá bom? Pode responder 3 vezes. Professor, o cara pode responder 2 vezes na mesma esfera? Não, não pode. É uma vez em cada esfera. Então olha para a telinha aqui para a gente ver uma simulação. Ó. Preste atenção. O militar, pessoal, de repente, uma loucura da cabeça do cara, né? Resolveu roubar a bolsa, né? Olha aí, ó. O militar roubou a bolsa de um civil, certo? O que que acontece? Professor, é crime esse fato? Sim, esse fato seria crime. Agora vamos lá. Esse militar roubou essa bolsa do civil. Vamos de baixo para cima, né? Esse militar roubou essa bolsa do civil. É transgressão administrativa? Sim, é transgressão. Como é transgressão, pessoal, a conduta dele será apurada perante o Código Disciplinar do militar, pelo esse fato de roubar a bolsa. Nessa situação, pessoal, perante o Código Disciplinar, ele vai responder o quê? Um processo regular. Quer dizer, um processo da esfera administrativa, beleza? Ao responder um processo regular, esse militar vai sofrer o quê? Uma sanção. E justamente ele sofre uma sanção porque o fato de ele roubar essa bolsa caracteriza o quê? Uma transgressão. Ele sofre uma sanção por quê? Porque ele cometeu uma transgressão, beleza? Ele cometeu uma transgressão aí na esfera administrativa, tranquilo? E professor, qual é a lei que vai punir ele? Justamente o Código Disciplinar, beleza? Na esfera civil, houve um dano, quer dizer, não houve uma transgressão, houve um dano. Desta forma, ele poderá ser condenado perante o Código Civil e nessa situação ele poderá ser punido a quê? A ressarcir o bem. Na esfera administrativa, veja que ele sofreu uma sanção, que pode ser o que a sanção? Advertência, repreensão, permanência, custódia, proibição do uso uniforme e porte, expulsão, demissão, reforma, que a gente vai ver bem direitinho mais na frente, só para tu ter o primeiro contato, beleza? Olha para a telinha de novo. Professor, e na esfera penal que ele roubou a bolsa? Preste atenção. Nós temos o Código Penal Militar e nós temos o Código Penal, temos 2 códigos. A pergunta é, vamos lá, eu vou puxar outra tela aqui para você, na esfera penal, porque a esfera penal é mais complexa. Ó, nós temos o Código Penal Militar e nós temos o Código Penal. Lembra do fato? Lembra do fato, né? O fato foi o quê? Roubou uma bolsa. Então, preste atenção à situação. Professor, o militar vai responder perante o Código Penal Militar ou perante o Código Penal Comum? Depende. Ele irá responder perante o Código Penal Militar, pessoal, se ele tiver de serviço na hora do fato. Segunda situação, se for um fato cometido de militar contra militar. Se for um crime cometido de militar contra militar. Terceira situação, se for um crime próprio, quer dizer, só está tipificado, escrito no Código Penal Militar. No Código Penal Comum, tu não vê ele. Tipo o quê, professor, que é crime próprio? Desertor, extravio de arma da corporação. São situações que só está escrita no Código Penal Militar, não está escrito no Código Penal Comum. Então, se o militar tiver de serviço, ele roubou a bolsa, ele estava de serviço na hora, crime militar. Ele roubou a bolsa, ele estava de folga na hora que roubou a bolsa do civil, crime comum, certo? Ele roubou a bolsa, ele estava de folga, mas o cara que era vítima também é militar, crime militar, tranquilo? Outra situação, situações que só é previsto no Código Penal Militar. Desertor, extravio de arma da corporação, desrespeito a superior, desacato a superior. São coisas que só está tipificado no Código Penal Militar, então só pode ser crime militar.
tá bom? Então, olha para a telinha de novo. Então, pessoal, se todas essas respostas for não, o crime é comum. Se alguma dessas respostas for sim, o crime é o quê? É crime militar, tá bom? Se todas for não, o crime é comum. Se uma dessas respostas for sim, a gente vai ter aí já o crime militar, beleza, pessoal? Professor, e o que é que vai diferenciar aí? Vamos lá. Se o crime for comum, vou começar logo do comum, né? Ele vai ser encaminhado para onde? Para o delegado, certo? Lá na delegacia. O delegado, pessoal, poderá fazer o flagrante, né? De um crime comum. O delegado poderá fazer o termo circunstanciado de ocorrência, o chamado TCO, naqueles crimes de menor teor ofensivo, de penas de até 2 anos, né? O delegado poderá fazer o inquérito policial, né? Mas bem que todo flagrante tem um inquérito também. Então, flagrante mais um inquérito policial ou somente um inquérito, quando ele não é pego em flagrante, né? Esse processo aqui, pessoal, vai para onde? Vai para a justiça comum. Vai para a justiça comum, beleza? Agora, professor, e se o crime for militar? Se o crime for militar, pessoal, ele não vai para a delegacia. O militar vai para o quartel, certo? Quem vai fazer as vezes de delegado, quem é? É um oficial da polícia, se for policial militar, um oficial do bombeiro, se for do corpo de bombeiro, tá bom? Outra coisa, o oficial vai fazer o quê? Vai fazer o flagrante, poderá fazer o flagrante, né? Se ele for pego no ato, logo após, com os objetos do crime, né? Mas o inquérito policial militar, ó, o nome, inquérito policial militar, tu já sabe que é um procedimento, certo? Opa. Que vai, esse procedimento aqui vai para a justiça por uma situação de crime, tá bom? Então vamos lá. Ou então ele poderá fazer somente o inquérito policial militar, não tem TCO na esfera militar, certo? Na esfera penal militar, beleza? E aí, pessoal, esse processo vai para onde, professor? Para a justiça comum? Não, pessoal. Esse processo vai para a justiça militar. Não é justiça comum. A esfera penal, não esqueça, o cara cometeu o quê? Um crime. E a pena, em regra, que vocês conhecem mais, é a pena de quê? Prisão, certo? Não é negócio de sancionar, que é prisão, tanto na esfera penal como na esfera penal militar. É crime e a pena é prisão, a diferença é que é crime militar e crime comum. Pessoal, vê essa situação aqui de justiça militar. Circula, vou botar aqui um asterisco para você. E aí, pessoal, o seguinte, próximo encontro, tu vai aprender esse negócio de justiça militar e tu vai entender quem é esse magistrado da justiça militar, beleza? A gente estava vendo a esfera penal, né, lembra? Aí nós vimos a penal comum e estávamos na penal militar. Quando a gente chegou na penal militar, a gente aprendeu que esse processo, esse flagrante, com o inquérito policial, chega até a justiça militar. Olha para a telinha agora para tu aprender isso aqui, ó. Chegou na justiça militar. Olha aí, chegou lá na justiça militar. Professor, e agora? A gente chegou até a justiça militar, tá bom? Onde o senhor queria chegar. Então olha para a telinha aqui, puxa um asterisco. Olha aqui, justiça militar. Pronto. O que é que acontece, pessoal? Quando esse, certo, inquérito policial militar chega à justiça militar, a gente tem duas possibilidades de julgamento no primeiro momento, na primeira instância, que é onde a gente vai ver agora, só o primeiro contato, depois a gente aprofunda, vê que é assim, a gente explica as coisas, depois a gente vê novamente e aprofunda, tá bom? Então ele vai ter o primeiro julgamento, o primeiro contato, duas possibilidades, ó. Ou ele será julgado pelo juiz de direito, certo? Onde esse juiz de direito, pessoal, ele vai julgar sozinho, ele vai julgar singularmente, quer dizer, ele vai julgar sozinho, tá bom? Esse cara realmente é concursado para juiz, certo? Foi um cara que fez o concurso para juiz e tal, mas ele trabalha na justiça militar e ele tem status, pessoal, de coronel, viu? Ele vai ter status de coronel. Por quê, professor? Porque ele está na justiça militar e é o status de coronel mais antigo. O promotor que atua lá, ele é status de o segundo coronel mais antigo, justamente pela situação de julgar os militares e justamente por ser uma justiça baseada que também muito no fator da hierarquia, muito no fator da disciplina, tá bom? Então vamos lá. E tem uma segunda possibilidade de julgamento, tá bom? É ser julgada pelo quê? Pelo Conselho de Justiça.
Conselho de Justiça. Pronto. Agora, professor, o que é que vai diferenciar uma da outra, tá bom? Vamos lá, vamos aprender agora essa situação do que é que vai diferenciar uma da outra, certo? Ó, o juiz de direito vai julgar justamente os crimes militares cometidos contra o quê? Contra civis, quando a vítima for civil, tá bom? Ele julga sozinho. Outra situação, vou trocar a cor da seta aqui, né? Vamos lá. Olha aqui, contra civil, né? Outra situação que ele vai julgar. A outra situação que ele vai julgar, pessoal, são ações, certo? Ações que chega lá contra ato disciplinar, quer dizer, alguém questionando alguma sanção, tá bom? Pronto, beleza. Pessoal, e o conselho julga o quê? Numa situação residual, né? O conselho vai julgar o quê? Os demais crimes, tá bom? Tranquilo? Agora a pergunta que tu vai me fazer, isso aqui é o primeiro momento de julgamento. Ah, e se ele perder, ele pode recorrer? Pode, a segunda instância, que é Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não cria o Tribunal de Justiça Militar. A gente vai ver também a questão dos crimes dolosos contra a vida, Tribunal do Júri, mas para hoje fica só nisso aqui, tá bom? Agora, o que é que eu quero chegar aqui? Professor, o que é esse Conselho de Justiça? Olha que não é de justificação, cuidado, muita gente confunde. Esse Conselho de Justiça é formado por esse mesmo juiz, olha o asterisco aqui, ó, esse mesmo juiz aqui, ele vem assumir a função de presidente, mais 4 oficiais. Esses oficiais assumem a função de quê? Magistrados, olhando para mim, ó, eles assumem a função de quê? Magistrados da Justiça Militar. O juiz que assume a presidência é juiz de fato e juiz de direito. Os 4 oficiais não são juízes de direito, certo? Mas são juízes de fato. Estão como juiz, o outro é juiz, eles estão como juiz. Pessoal, essa função já exerci por 8 vezes na Polícia Militar, tá bom? Atualmente eu estou no especial, inclusive, tá bom? Que tem o do Praça, que é o geral, o Conselho de Justiça Geral e o Conselho de Justiça Especial, que é chamado geral de permanente, e o especial, beleza? Mas resumindo para vocês, o Conselho de Justiça, geralmente, os oficiais ficam só um período, certo? Ele não fica permanente lá. E esse período, para o permanente, é de 3 meses. O período para o especial é o período em que decorreu o processo específico, tá bom? E no período que eles são magistrados da Justiça Militar, eles são o quê? Exceção ao código. A gente tanto aprende logo esfera e aprende quem é o cara que é magistrado da Justiça Militar. Então, olha para a telinha aqui, vamos voltar lá. Vamos para a aula aqui, olha aqui. Então, pessoal, aqui você já sabe agora quem é o magistrado da Justiça Militar. São justamente quem, professor? São os 4 oficiais que estão na função, certo? São os 4 oficiais que estão na função de juiz. Estão na função de juiz, beleza? Fechou? E os militares reformados também, que tu já aprendeu que seriam os militares reformados, fechou? Pessoal, a gente vai entrar agora justamente os conceitos referentes às corporações militares, tá bom? A gente vimos o artigo 1, o artigo 2, entramos no artigo 3º, que é os pilares. A gente entra aqui no conceito de hierarquia, vamos lá. Hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva. Veja, pessoal, que ele fala ordenação. Ordenação vem de ordem, ó. É uma sequência, ó. Uma ordenação, como se fosse uma escada. A gente tem aqui o soldado, a gente tem o cabo, a gente tem o sargento. A gente sabe que o sargento manda no cabo, o sargento manda num soldado, beleza? Da autoridade em graus diferentes, ó. Soldado, cabo, sargento, do qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, culminando, chegando no cume, quer dizer, o chefe supremo,
governador do estado, chefe supremo das corporações militares do estado. Agora, pessoal, quando a gente fala nessa ordenação progressiva, é bom que a gente já aprenda, que vocês estão começando, como é essa ordenação na polícia militar, essa ordenação progressiva, o que é praça, o que é oficial, a questão dos postos, das graduações, para poder a gente conseguir avançar, tá bom? Então vamos lá fazer um escalonamento da corporação militar, beleza? Baseado aí nos círculos, tudo direitinho, para a gente finalizar, para a gente entender e poder avançar nesses conceitos, né? Vamos lá. Primeiro, pessoal, a gente vai ter aqui os praças, certo? Os praças, pessoal, é um fator histórico-cultural, o cara ia tirar serviço, vai lá pro serviço e tal, olhando pra mim, ó, vai lá pro serviço e tal, aí vai pra praça, tirar serviço na praça, a cidade era pequena, aí histórico-cultural ficou o nome, os praças, né? Aí nós temos também um outro grupo, que são os oficiais, né? Ficar no quartel, fazendo os ofícios, né? Aí ficou oficiais, tá bom? Então, olha aqui, temos dois grupos, olha aqui nós temos o grupo dos praças, olha pra telinha, e nós temos o grupo de quê? Dos oficiais, beleza? Professor, vamos lá, os praças, vamos escalonar os praças, vamos lá, começar direitinho. Não vamos botar os praças especiais, aluno soldado e tal, que a lei nem trata mais ele na lei como um efeito prático, certo? Um efeito latente que está lá na lei, mas não tem aplicabilidade por enquanto, né? Vamos lá. A gente tem aqui, pessoal, na base, soldado. Acima do soldado nós temos quem? O cabo. Acima do cabo, pessoal, nós temos o terceiro sargento, vou abreviar. Acima do terceiro sargento, nós temos quem? O segundo sargento. Acima do segundo sargento, nós temos quem? O primeiro sargento. E acima do primeiro sargento, nós temos quem? O subtenente. Pronto, pessoal, esses aí são os praças, tá bom? Agora, detalhe, vamos lá. Os praças, pessoal, são os graduados. Então, vocês vão ouvir falar em graduação para os praças, beleza? Vão ouvir falar aqui em graduação para os praças, por isso que eles são os graduados. E o que é a graduação? Cabo, soldado, sargento. Inclusive, você identifica os praças muito pela manga aqui, ó. Pela manga, ó. Certo? Vocês vão ver que o soldado vai ter na sua manga, né? Hoje a farda é azul, né? Aí tu vai ver de corzinha amarela, né? Aqui uma, o cabo você vai ver duas, certo? Divisas, são chamadas divisas. O terceiro sargento vai ver 3, o segundo sargento tu vai ver 4 e o primeiro sargento tu vai ver 5, beleza? E o subtenente, professor, vai ver um trianguinho lá que ele bota já aqui para o ombro dele, tá bom? Beleza? Detalhe, professor, e esses praças, tem alguma subdivisão? Tem uns círculos hierárquicos, né? Nós temos aqui, o primeiro círculo são o do cabo e soldado, né? Que eles são os executores. Círculo de convivência, nós temos o cabo soldado aí, que é justamente os executores. Depois, pessoal, nós temos os círculo dos subtenentes e sargentos. Pronto. Eles aqui, pessoal, não são bem os executores, eles são justamente o quê? Eles auxiliam e complementam as atividades oficiais. Eles auxiliam e complementam as atividades oficiais. Como assim, professor? Olhando para mim, ó. Justamente no comando de tropa, no comando de fração de tropa, emprego de meios, instrução, certo? Mesmo agindo isoladamente, tá bom? Então tu vê que ele é o elo entre os oficiais e os praça. É por isso que esse subtenente sargento, nessa situação, à frente de elementos subordinados, ele tem que se destacar pela capacidade técnica profissional, para manter as normas operativas, as ordens, pelo cumprimento dos demais praça, para manter a coesão da tropa, a moral, tá bom? Então, ele tem essa função aqui, ele tá aqui no meio, ó, entre os oficiais e os cabos e soldados, tá bom? Olha pra telinha, vamos dar uma olhadinha agora nos oficiais. Os oficiais, pessoal, a gente vai ter o quê, ó? Vamos lá? Vamos começar a escalonar, né? Nós vamos ter o segundo tenente. Nós vamos ter o primeiro tenente. Nós vamos ter o capitão. Nós vamos ter o major, certo?
nós vamos ter o tenente coronel, certo? Nós vamos ter o coronel e um único homem assumindo essa função que eu vou botar agora, ó, que é a função de coronel comandante geral, certo? É só um na ativa. Essa daqui eu vou botar até um asterisco, porque só existe no estado do Ceará. Nos outros estados, não existe cargo coronel comandante geral, é o cargo de comandante geral. E não é um cargo efetivo, é um cargo comissionado. Aqui no Ceará pegou um cargo comissionado e transformou em cargo efetivo, tá bom? Mas não tem nada não, vamos aqui para a prova, beleza? Seria o último posto aí que o oficial poderia atingir na sua carreira, né? Tranquilo? Agora é o seguinte, os oficiais, pessoal, já é distinto, ó, eles não são graduados, eles possuem o quê? Opa, só trocar aqui a cor. Eles vão possuir o quê? Posto ou patente. Certo? Posto ou patente, tá bom? Tranquilo? E aí, os oficiais sempre exercem a função dele, de todos em geral, são funções de comando, certo? Funções de chefia, funções de direção e coordenação. Então, essas são as funções dos oficiais: comando, chefia, direção, coordenação, tá bom? Agora, os oficiais, pessoal, ele também tem suas subdivisões, seus círculos, né? Seus círculos lá referente aos oficiais, tá bom? Pessoal, quais são os círculos oficiais? Vamos lá. A gente primeiro vai ter o círculo dos oficiais subalternos, que é formado pelos tenentes. A gente vai ter o ciclo do oficial intermediário, que é formado pelo capitão. Nós vamos ter o ciclo dos oficiais superiores. Pronto, que os demais aí vai participar do ciclo de quê? Dos oficiais superiores, tá bom? Beleza? Então, como eu disse para vocês, exerce o quê? A função de comando, a função de chefia e a função de direção, coordenação, tá bom? São as funções aí do oficial, tranquilo? Pessoal, então deu para entender. Agora eu pergunto o senhor, e o oficial tem o que para identificar um diferente do outro? Vamos lá. Eles vão ter as chamadas divisas e elas são no ombro, né? O segundo tenente, pessoal, você vai encontrar uma estrela. O primeiro tenente você vai encontrar 2 estrelas e eu tô colocando a cor da farda atual, né? 2 estrelas de cor prateada e tal. O capitão, aí você vai encontrar aqui no seu ombro 3 estrelas, né? O major, tu já vai encontrar 2 estrelas prata, né? E uma estrela aí chamada gemada, né? Amarelada, né? E tal. O tenente coronel, ele vai ter 2 da cor amarelada e uma prateada, né? O coronel, ele vai ter, o coronel, ele vai ter, só corrigir aqui. Pronto. O coronel, ele vai ter as 3 dele, a cor amarelada, e o comandante geral, as 3 suas amareladas, só que ele tem um bordeamento de ouro aqui ao redor, tá bom? Então aí dá para você identificar dessa forma. Então você já sabe agora dos 2 grupos, os oficiais e o grupo dos praças. Então dá para entender mais ou menos agora essa leitura, né? Essa leitura já melhora pra gente, ó. Hierarquia é a ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes, da qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar, culminando no governador do estado, chefe supremo das corporações militares. Olha aí, ó. Aqui é o ciclo que a gente viu agora, ó. A gente tem aqui o ciclo dos oficiais superiores, aqui, ó. Coronel, comandante geral, coronel, tenente coronel, major, do intermediário capitão, subalterno, primeiro tenente, segundo tenente. Aqui é o ciclo dos subtenentes sargentos, ó, formado por eles, e o dos cabos e soldados. Veja que aqui é graduação e aqui são os postos, beleza? Olha aí, ó. A ordenação da autoridade se faz por postos, para oficial, e graduação para praças, de acordo com o escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional. Ó, professor, qual a diferença aí, ó? O escalonamento hierárquico, pessoal, é aquela escada, ó, que a gente vai ter o soldado com relação
ao cabo. A ordenação se faz assim. Professor, e a antiguidade e a precedência funcional? Pronto, pessoal. A antiguidade, tu observa que tem relação, até o nome está tendo relação com o fator tempo. Fator tempo, ó. A gente vai já ver quais são os casos, tá bom? E a precedência funcional tem muita relação com o quê, professor? Com a função. Função ativa, função ou cargo que lhe dá superioridade, tá bom? Então vamos lá, vamos já ver esses pontos de antiguidade e precedência funcional, beleza? Vamos lá, ver eles agora? Ó, pessoal, primeira situação, vamos ver a situação da antiguidade. Opa! Antiguidade versus precedência funcional, né? Pronto. Então, para a gente aprender a antiguidade, vamos ver aqui um caso hipotético. Ó. A gente encontra o capitão A, né? Versus o capitão B. Beleza? Os dois capitães estão conversando. Olha para mim aqui, ó. E vai começar o jogo Ceará e Fortaleza. O major está na falta. Os dois capitães estão lá batendo papo e tal. Pessoal, quem vai assumir o policiamento? O capitão A ou o capitão B? Nessa situação, eles vão conversar. E um vai perguntar para o outro quem saiu capitão primeiro. Aquele cara que saiu capitão primeiro, foi promovido primeiro. Por exemplo, o capitão A foi promovido em 2000. O B foi em 2010. Certo? Situação bem distinta, né? Vou me aproximar mais. O capitão A foi promovido em 2000. O capitão B em 2001. Nessa situação, que é mais antigo, A ou B? O A, que foi promovido primeiro. Então, o A assume o policiamento, tá bom? Agora, preste atenção, vamos fazer de conta que o A foi promovido em 2000. O B foi promovido em 2000 também. E agora, quem é que assume o policiamento? Eles vão ver quem saiu tenente primeiro. Porque na última promoção empataram. A gente vai para os graus anteriores. Aí vamos fazer de conta que o capitão A saiu primeiro tenente em 98. E o capitão B saiu primeiro tenente em 97. Então tu vê que o B saiu primeiro tenente primeiro, então o B vai assumir a chefia do policiamento, tá bom? A gente foi para os graus anteriores. Mas olha aqui, Patalinha, vamos fazer essa simulação, ó. Vamos lá. O capitão A foi promovido em 2000. O capitão B foi promovido em 2001. Nessa situação aqui, quem assume o policiamento? O capitão A. Então, tu já sabe o primeiro critério referente à antiguidade. É o que? Data da última promoção. Pronto. Professor, mas preste atenção. Se o B também foi promovido em 2000, opa, agora nós já estamos em outra situação. Se os dois foram promovidos em 2000, certo? A gente tem um empate agora. A gente vai descer para o fato do tenente. Quem saiu tenente primeiro? Então, o A saiu primeiro tenente no ano de 1997. Certo? Eu vou até trocar para ficar igual como no exemplo, né, que eu dei primeiro, né? Ele saiu primeiro tenente em 1998. Já o capitão B saiu primeiro tenente em 1997. Nessa situação, hoje eles são capitães. Nessa situação, quem é que vai assumir o estádio? Vai assumir o capitão B, porque ele saiu primeiro tenente primeiro, porque empatou como na função na situação de data da última promoção. Então a gente tem o segundo critério, ó, se empatou na última promoção, a gente vai o quê? A gente vai ver os graus anteriores. Professor, mas se eles tiverem saído primeiro tenente na mesma data? Vamos lá, mudar de novo. Se os dois tiverem saído primeiro tenente na mesma data. E se os dois tiverem saído segundo tenente na mesma data? Empatou de novo. A gente vai descer para onde? Vamos lá para o curso. Vamos ver, pessoal, lá no curso, qual foi a classificação de cada um. O A foi o segundo lugar na turma. Ó, que era a minha posição na minha turma, onde eu tirar ali tipo, né? Já o B foi o 10º lugar na turma. Desta forma, nessa situação aqui, quem vai assumir... Olha aí, ó. Quem vai assumir o policiamento? Capitão A, porque no curso ele teve uma colocação melhor do que o B. Então a gente já pegou o próximo critério, que é o que? A nota referente ao curso, né? Curso de formação e habilitação. Professor, e se
no curso desse empate. Praticamente não tem como dar empate não, né, pessoal, no curso. Mas a gente tem uma situação diferente. O que é? As pessoas entram no curso em momentos diferentes. Por exemplo, vamos fazer de conta que no curso, lá dentro do curso, entrou a primeira turma. E um mês depois, entrou a segunda turma, certo? Nessa situação, professor, quem é mais antigo? O pessoal da primeira turma ou o pessoal da segunda turma, certo? Sendo que o primeiro lugar da primeira turma tem média 8 e o primeiro lugar da segunda turma tem média 9. Nessa situação, pessoal, a gente vai ver um critério que vai estabelecer a antiguidade, que é o quê? Data de nomeação ou admissão. Então, quem entrou primeiro ou quem foi admitido primeiro, entrou primeiro ou foi nomeado primeiro, vai ser mais antigo do que todos os outros. Então, todo mundo que era a primeira turma é mais antigo que entrou na segunda turma, tá bom? E por último, o último critério para a gente saber a antiguidade, é um critério excepcional, ele é usado também em critério de desempate, é a questão da maior idade, certo? É uma questão de, a gente tem dificuldade de saber, numa situação de uma guerra, uma situação excepcionalíssima, a gente usaria esse critério aqui. Então, esses são os critérios referentes à antiguidade. Aí tu vai dizer, professor, e a questão da precedência funcional? Pessoal, primeira situação, eu botei o versus aí porque a precedência funcional, ela se estabelece sobre a antiguidade. Quer dizer, se houver precedência funcional, ninguém olha mais a antiguidade não, ela se sobrepõe à antiguidade, à precedência funcional, beleza? Agora, professor, quais são os casos da precedência funcional? Vamos lá, terminando de apagar aqui para vocês, para a gente ir para a precedência funcional. Olha aqui, ó. Vamos lá, precedência funcional, vamos lá. Primeira situação, em razão do cargo ou função. Segunda situação, ativo com relação ao inativo. Pronto. Em razão do cargo ou função. Olha aqui para mim, ó. Nós temos vários coronéis da polícia. Coronel de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Tá aqui os coronéis. 2001, 2000 a 2005, né? Qual o coronel mais antigo? Esse. Qual o mais moderno? Esse. E um deles vai ser escolhido para ser o subcomandante da polícia. Nessa situação foi escolhido de 2005. Então 2005 vai sair dessa linha e vai assumir um cargo aqui que vai lhe dar o quê? Superioridade funcional. O cargo dele, a função dele dá uma superioridade funcional, ele vai mandar nos outros, então isso é um caso de quê? De precedência funcional. Outra coisa é um ativo encontrar um inativo. No mesmo grau, pessoal, um ativo encontra um inativo, um soldado ativo que tem um dia de polícia e um soldado inativo que já tem 30 e tantos anos de polícia, foi para a reserva e tal. Nesse caso, nesse encontro, o soldado ativo tem precedência funcional em relação ao soldado inativo. Detalhe, lá no estatuto, essa relação do ativo relacionado ao inativo, lá no artigo 31, vai chamar essa relação de quê? De precedência. Não vai chamar de precedência funcional, mas não está errado não, é só porque ele chamou pelo gênero. Então na prova, se aparecer precedência funcional tá certo, se aparecer só precedência também vai estar correto, tá bom? Então olha para a telinha aqui, entender a antiguidade, entender a precedência funcional. Vamos lá para a aulazinha. Olha aqui um detalhe, ó. Vamos já ver a antiguidade. Ó, a antiguidade aqui, vamos ver os tópicos referentes à antiguidade e os tópicos referentes à precedência funcional, tá bom? Mas vamos aqui, ó. Posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferida por ato do governador do estado e confirmada em carta, patente ou folha de apostilha. Olha aqui para mim, ó. O oficial tem o que? Posto ou patente, certo? Então aqui ele está falando de quê, ó? De posto, certo? Que posto é o grau hierárquico dos oficiais, conferido por quem? Por ato do governador do estado e confirmado em carta, patente. Pessoal, o posto é tipo assim, ó. Tem a lei que vai dizer quantos coronéis tem na polícia. Ali são os postos. Então, o posto é a previsão legal daquele cargo, certo? Então, tem lá 23 coronéis, mais o coronel geral. Então, o cara que preencheu um aqui, preencheu um posto, preencheu 2 postos, tá bom? A ordem lá, tá bom? 23. Agora, o que é patente? É a confirmação do posto em carta, em certificação. Isso aqui tem a ver com histórico cultural.
Antigamente, o cara, para dizer que era capitão do exército, ele chegava na vila com a carta que o imperador assinava, carta patente, tá bom? Então, pronto, o posto é a previsão na lei e a patente é a carta que ele recebe do governador. Recebe uma como tenente e a outra como major. E o resto é o quê? Apostilhado, por isso que é carta patente ou folha de apostilha. Olha para a telinha. Graduação é o quê? É o grau hierárquico das praças conferida pelo comandante-geral da corporação. Então, tu já sabe, ó. Quem promove o praça, comandante-geral. Quem promove o oficial, governador do estado. A antiguidade entre os militares do estado em igualdade de posto ou graduação, veja que eu só olho a antiguidade e precedência funcional se for no mesmo posto, será definida sucessivamente nesta ordem, ó. Data da última promoção, prevalência sucessiva, quer dizer, a sucessão, olha se, no caso, quem saiu o primeiro tenente empatou, olha quem saiu o segundo tenente primeiro, tá bom? Beleza? Dos graus hierárquicos anterior, classificação no curso de formação ou habilitação. Curso de formação, que a gente conhece muito, é o curso de formação de oficiais. Quando ele fala no curso de habilitação, por exemplo, curso de habilitação a oficiais, certo? Que aqui é para oficial QA, que é para oficial combatente, tá bom? Beleza? Data de nomeação ou admissão, aqui também vai entrar de formação, curso de formação de soldado. Soldado de fileiras da corporação. Data de nomeação e admissão e, por último, a maior idade, beleza? Olha aí a precedência funcional. A precedência funcional ocorre quando em igualdade de posto ou graduação, o oficial à praça ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirige, comanda ou chefia e estiver no serviço ativo em relação aos inativos. Beleza, pessoal? Pessoal, a gente entraria no conceito de deontologia. Só que antes de a gente estudar deontologia, vamos logo aprender a questão da disciplina, já que a gente está estudando as bases, né? Hierarquia e disciplina para a gente não fragmentar o estudo, tá bom? Então a gente vai lá para o artigo 9º, tá bom? Depois a gente volta para ver a deontologia, né? E o que é disciplina, professor? Olha para mim, ó. Hierarquia eu aprendi que é essa escada aí, beleza? E o que é disciplina? Pessoal, disciplina, sabe o que é? Quando tu era criança, aí teu pai dizia assim, ó, filhinho, faça isso. Aí tu fazia, o papai batia na cabeça, ó, meu filho é disciplinado. Porque não tinha uma lei. A lei era o que teu pai dizia. Agora mudou. Agora tem leis, tem lei que traz o dever do militar. Nós temos mais leis para o militar seguir. Nós temos atos infralegais abaixo da lei, decretos, portarias, resoluções, regulamentos, tá bom? Para o militar seguir. Então isso é ser disciplinado. É o que? Ser disciplinado, pessoal, é justamente cumprir os deveres, acatar leis, regulamentos, normas e as ordens. Olha para a telinha agora, ó. Então olha aqui, ó. Disciplina é o exato cumprimento dos deveres. Os deveres que estão no artigo 8º do Código. E os deveres, pessoal, que são as normas de conduta positivada, obrigatória para o militar cumprir. Do militar estadual. Traduzido na rigorosa observância, rigorosa é detalhadamente fazer só daquela forma. E acatamento, aceitar. Integral de quê? Das leis, regulamentos, normas e ordens. Professor, o que é regulamento? Regulamentos são atos infralegais abaixo da lei, certo? E aqui é bem amplo. O regulamento a gente tem o quê, ó? Aí vai ver a pirâmide de Kelsen, que deve ter estudado em constitucional, né? A gente vai ter o quê? Decretos, aqui, ó. Nós vamos ter portarias. Nós vamos ter resoluções aqui em regulamento. Nós vamos ter o regulamento em sentido estrito, tá bom? Demais situações aí, demais atos infralegal. Norma e ordem, qual a diferença? A ordem é eu chegar para vocês e dizer assim, ó, você vai viajar, você leva a pistola, leva o colete, leva o seu fardamento completo, faça assim. Isso é uma ordem, eu falei contigo, caráter pessoal. Agora, norma, publica no boletim, todo mundo for viajar, leve isso, leve aquilo, a outra. Aí a gente já partiu para uma situação de norma, normatizou, padronizou, tá bom? Então tá aí a pequena diferença entre norma e a pequena diferença entre ordem. Ordem para um, norma para todos. Norma publica, ordem geralmente é verbal. Olha para a telinha. Normas e ordem por parte de todos, de cada integrante da corporação militar. Então, pessoal, você aprendeu o conceito de disciplina, aprendeu. Próxima aula nós vamos começar as manifestações essenciais da disciplina, tá bom, pessoal? Então a gente finaliza aqui. Fica preparado aí para o próximo encontro. Chega junto aí com 01. Valeu, galera!